Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Androcenter Convida. Então, boa noite a todos, pessoal, esse é mais um Androcenter Convida, que é a nossa live semanal, às vezes quinzenal, que a gente fala a respeito de medicina sexual e infertilidade aqui diretamente de Curitiba. Sempre no começo das nossas lives eu gosto de explicar para as pessoas, Marília, que essa nossa conversa do Androcenter Convida, do Androcast, que é essa nossa conversa semanal de infertilidade e medicina sexual. Então, são conversas onde a gente acaba convidando pessoas, colegas, profissionais que lidam com essa questão da medicina sexual e da infertilidade. Geralmente profissionais que são reconhecidos, profissionais que têm grande importância nas suas cidades ou até mesmo a nível nacional, para fazer essas nossas conversas. Então, sempre no começo dessas lives eu faço um disclaimer explicando que apesar dessa nossa conversa ser uma conversa séria, ela não substitui em nada uma conversa com um profissional especialista. E lembrando que a gente está dentro do nosso Outubro Rosa, então todas as nossas convidadas esse mês aqui nossos convidados serão, na verdade, convidadas, e então são todas grandes expoentes da medicina sexual nas suas áreas. E hoje o Androcenter Convida vai ter a grata satisfação de contar com a ilustre presença de uma colega médica. E essa nossa colega médica, ela é médica endocrinologista, que dedica boa parte da sua atuação à medicina sexual. E a nossa convidada de hoje, ela é especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, além de ser professora de endocrinologia da Pontifícia Universidade Católica do Goiás, doutora Marília Zanier. Marília, então, seja muito bem-vinda ao Androcenter Convida, e eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, aqueles que ainda não te conhecem, falar um pouquinho a respeito de você e da tua atuação nessa área, na seara da endocrinologia e da medicina sexual aí em Goiânia. Gustavo, então, realmente agradecendo ao convite, que é sempre um prazer dividir, fazer um bate-papo entre outros especialistas. Eu falo que isso sempre engrandece muito a gente sempre sai conhecendo algo que a gente não sabia, a gente aprende muito, e aí a gente quer também, o nosso objetivo é levar informação para quem está assistindo. Então, eu sou endocrinologista, como você colocou. Na endocrinologia, na residência e depois, né, a gente acaba tendo um pouco de atuação dentro dessa área de sexualidade, mas o interesse acabou sendo um pouquinho maior depois que eu acabei entrando para a BENS, que é essa sociedade onde nós nos conhecemos, que a gente faz esse estudo, né, a gente discute as coisas e nós temos algumas aulas e que é bastante bacana. Então, hoje a gente vai fazer essa relação do diabetes, que é uma área totalmente endocrinológica, com essas alterações sexuais. E, enfim, eu vou colocar a parte endócrina, vou ser urológica, para que os pacientes consigam entender e a gente consiga levar um pouquinho dessa informação. Justamente, então, para as pessoas que ainda não viram, o nosso tema na nossa conversa de hoje vai ser o diabetes e a função sexual masculina. Sempre no início das nossas lives aqui do Androcenter, eu acabo fazendo uma breve introdução, contextualizando o tema e explicando qual que foi a nossa motivação de fazer essa live. Então, a gente tem, Marília, que a disfunção sexual, a disfunção erétil, na realidade, ela é o distúrbio sexual mais prevalente dos homens brasileiros. Estima-se que mais da metade dos homens com mais de 50 anos sofram de algum tipo de problema com a sua função erétil. E nessa faixa etária, acima dos 50 anos, as disfunções sexuais elas costumam ter uma causa orgânica, ou seja, ser causadas por problemas na vascularização ou então na inervação peniana. E quando a gente analisa as principais causas orgânicas de disfunção sexual masculina, a gente tem que destacar o diabetes e a hipertensão arterial. De forma concomitante, o diabetes ela é uma doença que a cada dia mais é prevalente na nossa população. Isso porque com a piora da qualidade de vida, das pessoas, entenda-se a piora dos hábitos alimentares e o sedentarismo, a população tem se tornado cada dia mais obesa. E, em última análise, a obesidade e a síndrome metabólica são os principais causadores de diabetes. Então, com o objetivo de falar da correlação entre a disfunção sexual masculina e o diabetes, que a gente está aqui hoje com a doutora Marília Zanier, médica endocrinologista, e na próxima hora a gente falar a respeito e ter uma conversa bastante descontraída a respeito do diabetes e da disfunção sexual masculina. Então, Marília, em primeiro lugar, não são todas as falhas de ereção que são caracterizadas por disfunção erétil.
Então, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que nós médicos consideramos como uma disfunção erétil. Isso é muito importante. A gente fala que tem que ter esse conceito para que o paciente tenha a queixa seja compatível com o que ele diz que tem, né? Então, a disfunção erétil nada mais é do que uma incapacidade persistente, recorrente, de um homem manter uma ereção suficiente para que ele tenha uma relação sexual satisfatória. Então, é uma atividade sexual satisfatória. Só que é importante lembrar que a gente tem que mostrar que ela é persistente. Então, um homem que teve uma falha, falhou uma vez, 2 vezes durante a vida e tudo, isso pode ser normal, tá? A gente tem essa persistência e a gente acaba usando alguns critérios, algumas pontuações, que eu não sei se vocês da urologia, da uro também usam as mesmas, mas a fim de pesquisa é muito usado aquele IEF, e através desse questionário, são 5 perguntas nesse questionário, e o que é bastante bacana, essas perguntas se referem aos últimos 6 meses. Então, a gente não está falando de ontem, da semana passada, de uma vez, a gente está falando nos últimos 6 meses. Então, a gente tem essa pontuação e a gente consegue ver se o homem tem disfunção erétil e separar em leve, em moderada e em severa. Então, seria mais ou menos isso daí. Legal. Você sabe que essa questão desses questionários são questionários que a gente acha muito interessante, mas são questionários que, via de regra, são mais aplicados à questão acadêmica, à questão de produção científica, né? Sim, então, sim. eu, no meu dia a dia, eu sei que nós somos médicos cirurgiões, vocês são médicos clínicos, então, às vezes, a nossa abordagem, até na parte de consulta, tudo às vezes é meio diferente. Então, nós cirurgiões, nós somos um pouco mais práticos, então esses questionários a gente acaba usando mais para pesquisa, e assim, eu, no meu dia a dia, eu até, uma coisa que eu uso bastante é o IHS, que é o score de rigidez peniana, que é um negócio que é um pouco mais prático, né? Então, 1, 2, 3 ou 4, é muito mais fácil de você poder quantificar isso aí. E o IF, realmente, eu acho que é um questionário que tem a sua validade para a parte científica, mas eu, no meu dia a dia, assim, na minha prática diária, eu acabo usando um pouco. Vocês usam mais questionário no dia a dia de vocês, né? Muito mais. E assim, é engraçado, você está falando sobre isso, mas são 5 perguntas que tem no questionário. Sabe que nem é tão ruim, sabe, Gustavo? A gente tem alguns na endócrina que eu vou te falar. Se a gente pegar outras maiores. alterações, são bem maiores. Mas eu concordo, é algo que a gente não decora, a gente tem que pegar, tem que ler, tem que questionar. Concordo com você. Eu acho que quando a gente tem algo mais prático, é sempre bem-vindo também, sem dúvida. E você falou a respeito da ABENS, né, Marília? Então, explicando para o pessoal, a ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, que é uma associação que a gente recriou no ano passado. E a ABENS, bem na verdade, ela era uma associação que ela era um pouco menos inclusiva. O Dr. Sidney Glina, que é um dos principais aí, nomes da medicina sexual do nosso país. Então, ele explica que antigamente era a ABEI, que era a Associação Brasileira de Estudos da Impotência. E era quase uma confraria, um negócio que era fechado mesmo, assim. E a ideia de a gente refundar com o nome de ABENS e realmente fazer alguma coisa super multidisciplinar, inclusiva, trazer todas as especialidades junto, justamente para engrandecer a nossa discussão, porque é bastante interessante assim, a gente ter todas essas visões, né? A visão do urologista, a visão do endocrinologista. Boa parte das vezes a gente acaba tratando as mesmas coisas e a gente tem uma visão meio diferente, a gente tem diferentes pontos de vista do mesmo problema. Então é bastante legal e eu acho isso muito bacana, a gente ter, digamos, a formação de urologista, mas a gente poder, de alguma forma, entender também como é que o endocrinologista vê essas questões, que também, assim, não é só o urologista que trata a disfunção erétil, não, deixando bem claro que os endocrinologistas, eles podem e eles tratam disfunção erétil muito bem também. Eventualmente vai para uma prótese peniana e vai ficar mais a nosso cargo mesmo, mas as disfunções eréteis mais em nível inicial, né, com medicação e com injeção, vocês podem muito bem fazer essa parte também, né? A injeção eu já passo para você também, mas até as medicações acho que a gente vai também, com certeza. Então, essa visão multidisciplinar que a ABENS tem, ela é bastante interessante. Exato. Então, para a gente poder conceituar que o homem realmente está tendo uma disfunção erétil, então a gente precisa que essa dificuldade que ele está tendo de ter ou manter essa ereção, ela tenha durado por pelo menos 6 meses e esteja trazendo esse sofrimento e esse estresse, né, para o nosso paciente. Então, a gente que muito frequentemente a gente está acostumado a receber aqueles pacientes que falharam na semana passada e aquilo lá
desde então ele não consegue fazer mais nada, a vida acabou, e, né? Então aquilo não é caracterizado como uma disfunção erétil, que falhas eventuais são bastante comuns, né, em qualquer âmbito da nossa vida, né? Às vezes a gente não está num dia muito legal, essas falhas são falhas que são bastante normais e devem ser interpretadas como eventos normais dentro da vida sexual de todas as pessoas. Então, na realidade, a nossa ideia de hoje, então, é falar a respeito da disfunção sexual e do diabetes. E eu queria, mais entrando na seara da endocrinologia, Marília, o quanto o diabetes é prevalente na nossa população masculina nos dias de hoje? Assim, qual que é a porcentagem da população aproximadamente tem diabetes? A gente teve esse Vigitel, né, de 2019, que é aquelas perguntas, os inquéritos que eles fazem por telefone e tudo, e o que se mostrou nesse último Vigitel é que não só o diabetes como a obesidade, eles subiram muito, muito mesmo. E aí a prevalência, se eu pegar só em homens diabéticos, né, então homens, então a porcentagem hoje está por volta de 7,1% dos homens são diabéticos, né? Então, se a gente vê isso, realmente é algo bastante relevante. Antes a gente tinha 5, 4,7, então houve um pulo, houve um salto mesmo. Então o diabetes ele vem aumentando, e daí a importância de a gente falar dessas repercussões, né, dessas outras doenças que podem vir, especialmente quando o diabetes não está bem controlado, que é o que a gente vai falar, né? Não é porque o paciente tem diabetes que ele não, com certeza vou ter alguma dessas alterações, não. Então é possível a gente conseguir não tê-las, né, hoje em dia. E você pode explicar um pouquinho para a gente, Marília, como que esse açúcar elevado no sangue vai prejudicar a função sexual dos nossos pacientes, né? Então, como que o açúcar em excesso no nosso organismo ele vai ser tóxico? O diabetes, quando ele está muito alto, então o que a gente está falando é o açúcar muito alto, né? Então, ou seja, um diabetes que está mais mal controlado. Então, esse diabetes mal controlado, especialmente depois de muito tempo, ele começa a ser tóxico para as células, né? A gente começa a criar um estado inflamatório. É o que a gente chama de glicotoxicidade, né? Ou seja, a toxicidade dessa glicemia que está realmente muito fora do alvo. Então a gente começa a ter alterações vasculares, a gente começa a ter alterações de nervos, e aí a gente está falando em nervos periféricos, sistema simpático, parasimpático, e tudo isso pode acabar alterando mesmo alguma parte da sexualidade. Então, seja ela em termos da disfunção erétil, como a gente vai comentar, né, em relação ao diabetes, essa disfunção erétil, ou a gente também vê, por exemplo, especialmente em diabetes obesos, hipogonadismos, que são aquelas alterações de testosterona. E essas duas podem realmente cursar com alterações, seja no desejo ou na disfunção, como a gente vai comentar um pouquinho aí. Mas isso aqui acontece. Então, esse açúcar alto, ele cria esse estado de glicotoxicidade, que acaba sendo prejudicial a todas as células. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, falando particularmente na ereção, que para a ereção acontecer, eu tenho que estar com todos esses mecanismos íntegros. Eu vou ter perder tanto de vaso quanto de nervo, e essa questão desse estado inflamatório acaba sendo prejudicial também lá para dentro da estrutura peniana. Então, não deixa de ser prejudicial ao próprio pênis também, à própria vascularização desse pênis, né, do homem. Dentro da toxicidade do diabetes, a gente tem os órgãos-alvo, que a gente chama, né? Então, são os órgãos que eles são afetados primordialmente por esse desequilíbrio do diabetes. E aí a gente tem que os principais órgãos-alvo que podem influenciar essa questão da função sexual masculina são a questão endotelial, que é a questão dos vasos sanguíneos, né, que levam o sangue arterial para o pênis, e a questão dos nervos, a inervação peniana, exato, que é aquela que é responsável por ter a sensibilidade peniana e também aquela informação nervosa que a nossa medula espinhal envia para o pênis, né, aquela mensagem para relaxar a musculatura lisa do corpo cavernoso. E aí dentro da vascularização e dentro da inervação, a diabetes ela acaba trazendo bastante dano. Exato. E dentro disso aí, Marília, quanto tempo, em média, que o diabetes demora para causar os primeiros danos, os primeiros problemas da função sexual dos homens? Aí a questão do tempo, Gustavo, até colocaria que, às vezes, mais importante do que o tempo seria o controle. Acho que o mau controle do diabetes pode até fazer com que essas complicações surjam antes. A gente sabe, por exemplo, né, que a disfunção erétil ela costuma acontecer mais cedo no paciente diabético, de 10 a 15 anos antes do que ela acontece no homem que não tem diabetes. E além dela acontecer mais cedo, ela é muito mais grave, ela acaba sendo mais grave do que naquele paciente que não tem, né? Mas a hora que a gente abre esses estudos e a gente observa o porquê disso, né, e nesses quais homens a gente está apresentando também
isso mais cedo e tudo, o mau controle do diabetes é algo que é bastante relevante. O tempo do diabetes também, como você colocou, né? O tempo porque a gente sabe que a gente tem a história natural da doença, história natural do diabetes. E aí, com o passar do tempo, a gente vai tendo realmente uma diminuição de células beta, a gente começa a ter mais alterações, mais dificuldade de produzir insulina nesse pâncreas, e aí começam a vir as outras alterações, né? Mas a gente tem que lembrar isso, então, é o mau controle que acaba sendo prejudicial mais do que a duração. Tem um estudo que eu achei assim, que a gente pegando um compilado de meta-análises e tudo, né, que a gente observou, para você ter uma ideia que você está perguntando da duração. Mas às vezes até o tipo do diabetes acaba sendo um pouquinho diferente também. Então a gente tem esse estudo, uma meta-análise com acho que com 145 estudos, alguma coisa assim, que pegou mais de 80 mil homens, né? E se a gente olhar a prevalência separada em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, o diabético tipo 1 tem por volta de 37%, mais ou menos, de disfunção erétil, e o tipo 2 ele teve 68%, quase 70%. Então, eu vejo o quanto tem essa diferença, né? E aí, se a gente pensar, por quê? Porque o diabético tipo 2, ele pode vir associado a outras doenças que também alteram essa questão sexual, como a obesidade. Então, a obesidade, a gente sabe o impacto que tem, né, Gustavo? O quanto é importante a gente melhorar essa outra patologia que é tão prevalente, né? E acredito que seja isso que leva realmente a esse aumento do número, essa prevalência um pouquinho maior. Mas o mau controle, a duração de diabetes acima de 10 anos, se eu fosse colocar alguma coisa, acho que é acima de 10 anos, né? 5 anos, se for um paciente que já tem uma neuropatia importante, mas eu acredito que se o mau controle é o mais importante. Então a gente deve controlar para evitar essas complicações. Isso é importante porque para a gente poder ter um raciocínio clínico quando a gente está com o paciente na nossa frente. Então não é porque o paciente tem uma disfunção erétil e ele tem diabetes que a causa é o diabetes. Então o diabetes ele demora também um tempo para começar a ter a lesão do órgão-alvo e desse modo poder se manifestar pela neuropatia, pela vasculopatia diabética. Então, realmente demora um tempo e quanto menos controlada está essa diabetes, a tendência é que seja um tempo menor. Isso que você falou, Marília, é bastante importante. Por quê? Porque o diabetes, para ele ser bem controlado, não é só medicação, é tudo o resto. Então, assim como você muito bem colocou, o diabetes mellitus do tipo 2, ele acaba provocando muito mais disfunção erétil, digamos assim, se a gente tiver colocar essa correlação com relação ao tempo da doença. Porque o diabetes do tipo 2, ele na realidade ele faz parte, às vezes, de uma complicação do negócio que a gente chama de síndrome metabólica, que é associado, então, à obesidade, que é associado ao sedentarismo. Então, o paciente vai ter uma hipertensão associada, o paciente vai ter uma obesidade, e aí todas essas doenças concomitantes vão ser doenças que elas vão colaborar ainda mais para a origem de uma doença aterosclerótica, que, em última análise, também vai colaborar com essa questão do efeito deletério do diabetes em cima da ereção dos homens. Não, eu ia comentar só assim, você comentou aí no início, né, que é bom a gente lembrar que não é porque o paciente é diabético, eu achei isso bem bacana, que essa disfunção erétil, por exemplo, é pelo diabetes. Então, por exemplo, o paciente acabou de ter um diagnóstico de diabetes, e ele está um pouco depressivo, ele está um pouco mais preocupado. Isso a gente também sabe que pode levar a um quadro de uma disfunção erétil psicogênica, que é tão comum, especialmente em homens mais jovens. Então, não é porque ele tem diabetes que essa causa é o diabetes. Ou a gente pode procurar outras causas também. Então, é sempre bom a gente fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, para a gente realmente saber se é o diabetes ou se tem outra causa. E fazendo um contraponto agora, como que a gente pode saber porque assim, nem sempre o paciente vai ter o diagnóstico de diabetes no exato momento que ele desenvolveu o diabetes. E existe algum estudo que fala quanto tempo que os pacientes demoram, em média, para descobrirem que eles têm o diabetes após o início da doença? A gente tem, é engraçado, né? Eu acho que isso vem mudando. A gente tem na literatura que a gente seguia anteriormente, o que se falava era assim, o diabetes tipo 1 não tem jeito, né, Gustavo? Geralmente ele abre, quando o paciente está diabético, vai de uma vez, né? Porque é um pouquinho diferente do diabetes tipo 2, então o diabetes tipo 1 é de imediato. Mas o diabetes tipo 2, a gente tinha alguns estudos que falavam que possivelmente 10 anos antes a gente já estava tendo alguma alteração. Eu acredito que hoje, como a gente faz mais exames, as pessoas estão se cuidando um pouco mais, né? Eu acho que esses 10 anos até são muito, assim, eu acredito que não tudo isso. Mas eu posso falar que há 10 anos antes, possivelmente esse homem já está acima do peso, isso falando no tipo 2, que os hábitos de vida já não estão adequados, e se a gente olhar bem a fundo, ele já deve ter alguma alteração que já sinaliza pra gente, né? Olha, se você olhar lá atrás, que o exame já estava se alterando devagarinho. Às vezes a gente pega isso, o paciente vem, primeira consulta, diabético,
Aí você pega o exame anterior dele, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, já estava uma glicemia ali 98, 99, e nada foi feito, né? É uma glicemia normal? Sim, mas é um normal alto. Então, a gente já deveria ter sinalizado para esse paciente, olha, você é de risco, vamos mudar estilo de vida, vamos perder peso, né? E aí, com isso, o paciente não perde e, de repente, ele abre. Mas na literatura a gente fala de até 10 anos para diabetes tipo 2. E aquele paciente mais sedentário, que é mais gordinho, que não cuida tanto da alimentação, que não faz atividade física, tem uma idade média onde o diabetes ele costuma apresentar o seu início? A partir de quantos anos, Marília, que aquele paciente que não tem um hábito de vida saudável, a partir de quantos anos que a gente tem que se preocupar em fazer o diagnóstico, em correr atrás? Hoje a gente fala muito de medicina preventiva, né, onde o paciente vem aqui para a gente pede os exames e tal. A partir de que idade que a diabetes ela começa a se manifestar mais nesse pessoal que não tem esses hábitos de vida mais saudáveis? A gente tem que lembrar que assim, o screening para a gente fazer uma glicemia de jejum, fazer esses exames de rotina, a gente coloca que a partir dos 40 anos deve ser feito, né, anualmente, para poder se observar. Mas antes disso, quando você tem já uma genética parente de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, que você observa que tem diabetes já, a gente pode fazer isso antes, né? Então aí a partir dos 20, 25, quando você começa a fazer exames de rotina, esse paciente, é claro que se eu tenho um paciente que está com hábito alimentar muito ruim, um paciente que tem uma obesidade muito importante, isso vem até antes. O que a gente está pegando, né, Gustavo, de crianças, pré-adolescentes, adolescentes com diabetes tipo 2, então, claro, a gente sabe que o diabetes tipo 2 ele é mais prevalente após os 40 anos de idade, mas com esse aumento da obesidade, a gente tem pego muito adolescente, muito jovem, que infelizmente já está abrindo o quadro, está antecipando. E possivelmente estão antecipando porque estão acima do peso, porque os hábitos estão inadequados. Mas se o paciente tem uma genética, então eu acho que aí sim, aí a gente tem que começar essa avaliação um pouquinho antes. E de sintomatologia desses pacientes, quando a gente vai desconfiar, ou então pedir esses exames de screening, fora a obesidade, fora esses hábitos mais sedentários e uma alimentação, o que precisa levar a gente a pedir esse exame do modo mais precoce? Aí é o grande problema, é igual a hipertensão. A gente costuma dizer que diabetes é uma doença silenciosa. E então, se a gente não desconfiar, se a gente não pegar o histórico, não pegar que esse paciente realmente tem ganhado peso, como eu falei, é complicado. Por quê? Se eu esperar o paciente diabético tipo 2 ter sintoma, ele realmente já vai estar bem descompensado. O tipo 1 não. Como eu falei, o tipo 1 a gente ainda abre uma certa acidose, então é uma coisa mais aguda, né, mais importante. Agora o tipo 2 ele vai subindo devagarinho, é insidioso. Então, se a gente esperar aqueles sintomas clássicos que a gente coloca de polidípsia, que é o paciente que tem muita sede, a poliúria, que é ele acabar fazendo muito xixi, e a polifagia, que é muita fome, associada a emagrecimento, embaçamento visual. Se eu esperar aí, eu já estou numa fase realmente em que o diabetes já está em situação crítica. É aquele paciente que chega para a gente em consultório, que a gente faz uma ponta de dedo e já está acima de 250, 300. Então, para ter sintomas, eu tenho que ter uma glicose bem mais elevada. O ideal é a gente pegar realmente antes. E o ideal é abaixo de 99, abaixo de 110? O quanto que vocês estão considerando como diabetes? Isso vem mudando bastante ao longo do tempo, né? O normal, na verdade, da glicemia é até 99, então esse é o nosso ponto de corte, né? Mas para a gente definir como diabetes, a gente coloca a maior ou igual a 126, isso quando a gente fala do exame em jejum. Mas é claro que a gente tem outras maneiras de fazer o diagnóstico, como pela hemoglobina glicada. Então, como eu falei, a gente diagnostica diabetes de 3 maneiras, né? Ou pela glicemia de jejum maior ou igual a 126, desde que repetida, né? Ou por uma hemoglobina glicada, por um bom método laboratorial, como HPLC, que é o método que a gente coloca como é o melhor, né? Acima de 6,5, maior ou igual a 6,5. Ou pela curva glicêmica, que o paciente ingere aquele líquidozinho doce, os 75 gramas de dextrose, e aí 2 horas depois dessa dextrose ele vem acima de 200. Quando o paciente não tem nenhum sintoma clássico, aqueles que eu comentei, de muita sede, muita fome, nananã, esses exames devem ser repetidos em um outro dia, uma outra coleta. Quando já tem sintomas clássicos, a gente não precisa repetir, o diagnóstico está fechado. E dentro da saúde sexual masculina, a disfunção erétil não é a única repercussão, né? Então, a diabetes ela pode trazer outros problemas. Você pode elencar um pouquinho para a gente quais as outras funções sexuais masculinas que o diabetes pode afetar? E aí eu queria que você falasse um pouquinho das outras repercussões dentro da seara das disfunções sexuais que o diabetes pode trazer para
nossa população masculina. Então, além dessa, é muito importante também a gente, como eu comentei lá no início, vamos pegar o que a gente chama de diabesidade, né? Que é um termo interessante, que é aquele termo que você une a obesidade com diabetes. Então, eu vou esmiuçar um pouquinho só para a gente entender. Se eu pego esse paciente, que é um paciente metabólico, né, a gente tem a famosa MOSH, né, Gustavo, que a gente tanto fala, que é aquele hipogonadismo funcional. Aquele associado que, claro, a gente tem que excluir qualquer outra causa e tudo mais, mas quando não se encontra nada, a gente acaba vendo uma testosterona, então um pouquinho mais baixa, abaixo de 300. Daí a gente dosa LH e FSH, que são as gonadotrofinas, que fazem essa testo ser produzida, e elas estão geralmente normais ou discretamente baixas, né? Então, hipogonadotrófico, né? Então, a queda de testosterona é uma outra coisa que pode acontecer, especialmente quando a gente está falando, então, num paciente obeso. E vejam que isso, eu não estou comentando isso com relação com a disfunção erétil, até porque a gente sabe que a testosterona, para influenciar na disfunção erétil, ela tem que estar muito baixa, né? A gente não precisa de níveis tão altos de testosterona para conseguir ter realmente para ter essa disfunção erétil. A não ser que você tenha um nível baixo, mantido muito tempo, que aí você já começa a ter a apoptose dessas células, né? E aí, de repente, você começa a ter. Mas, então, falando dessa questão de testosterona, o homem pode ter esse hipogonadismo, então, especialmente quando associado à obesidade, e muitas das vezes a gente precisa tratar esse paciente, né? Porque esse hipogonadismo ele pode piorar a questão do diabetes, o diabetes vai piorar o hipogonadismo, é uma coisa alimentando a outra. Então é bom a gente resolver as duas pontas. Então essa seria uma, né? A disfunção erétil, que foi algo que a gente já comentou também, e a gente começa a ter as outras alterações, como por exemplo, alteração de sensibilidade. Então esse homem pode não ter a sensibilidade tão preservada quando a gente já tem uma neuropatia. A gente pode ter ejaculação retrógrada, né? O que é essa ejaculação retrógrada? É quando o homem, ao invés desse sêmen sair, ele vai para a bexiga, então ele vai para trás, né? Isso pode acontecer, como eu falei, em estágio muito mais avançado, quando é do diabetes, porque eu tenho que ter uma neuropatia. E para eu ter neuropatia, ainda mais pegando parasimpático, como seria esse caso, já está bem mais avançado, tá? Mas isso pode acontecer. Então o homem começa a observar, por exemplo, a redução de volume do sêmen. Então, esse homem vai ejacular e ele fala, poxa, tá menos. Mas, geralmente, lembrar que quando é do diabetes, quando está bem avançado, quando já tem uma neuropatia. Então, acho que essas seriam algumas que eu me lembro aqui para comentar. Você acha que tem mais alguma, Gustavo, para a gente falar? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. São as outras repercussões da parte da vascularização e da inervação. Nem se a gente for pegar essa questão dos distúrbios ejaculatórios, né, distúrbio de emissão, distúrbio de ejaculação. Então, a gente tem um sistema nervoso, que é um sistema nervoso chamado autonômico, onde a gente não controla voluntariamente. E esse sistema autonômico ele pode também sofrer alterações neuropáticas do diabetes. E desse modo, essa disfunção do sistema nervoso parasimpático, então ele vai fazer então do simpático e também do simpático, né? Porque se a gente for ver o mecanismo da ejaculação retrógrada, é uma alteração no fechamento do colo vesical. Então, o paciente... Que é simpático. Sim, que é simpático. Então, por uma disfunção simpática, ele não consegue fechar o colo vesical. E quando ele tem aquela contração pélvica da expulsão do sêmen, essa contração ela vai tentar empurrar o sêmen para o lugar que tiver menos resistência. E aí, como vai ter menos resistência do sêmen, da próstata, em direção à bexiga e não em direção do canal da uretra, esse sêmen ele vai para a bexiga. E aí, na próxima vez que o homem for urinar, ele vai urinar o sêmen junto com a urina, né? Então, essas são outras alterações que a diabetes pode trazer. Então, o paciente diabético de longa data, que não está controlado, então, que ele começa com uma queixa de diminuição do volume de ejaculado, uma diminuição. Então, de não ejacular, a gente tem que pensar que isso pode ser uma alteração de emissão, então, uma ejaculação retrógrada, né? Que são outras alterações que podem trazer, né? E você falou agora há pouquinho também, muito bem, da questão... o hormonal da testosterona ser afetado pelo diabetes, né? Então, você consegue esmiuçar um pouquinho melhor isso? Porque esse tema é um tema bastante interessante, de como que a testosterona vai sofrer também efeito por conta do diabetes. Aí o que a gente coloca é assim, mais do que o diabetes, como eu falei, seria mais mesmo a questão até da obesidade, né? Então,
a gente vê muito mais essas alterações, é muito mais comum naquele paciente diabético que está obeso. Então, a gente consegue explicar pela obesidade. Então, se você tem realmente um aumento desse volume, desse tecido adiposo, né, a gente começa a ter, de novo, ação inflamatória. Então, essa ação inflamatória, a gente acaba aumentando essas interleucinas inflamatórias. Essas interleucinas, elas podem atuar lá centralmente também e prejudicar esse pulso de LH. Então, a gente tem esse mecanismo que ele pode também ser central. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter um mecanismo periférico. Então, a gente coloca, por exemplo, começa a ter aumento de produção daqueles hormônios que a gente tem dentro da gordura do homem, tá? Aí a gente tem aquela alteração da SHBG, que é aquela proteína transportadora de hormônio sexual, né? Então, nesse caso, ela começa a cair, e quando ela cai, a gente aumenta testo livre nesse homem, aumenta testo livre, o que acontece? Um feedback negativo, e aí esse feedback começa a ficar negativo, eu vou derrubar LH de novo, e o LH caindo, ele vai derrubar testo. Então, é por isso que a gente acaba tendo o hipogonadismo, que é hipogonadotrófico, muitas das vezes, né? Ou com LH discretamente, pode ser normal ou discretamente baixo, mas o mecanismo que a gente vê muito é isso, né? Então, é redução que a gente tem da SHBG, esse aumento de testo que acaba ficando mais disponível, esse feedback que a gente acaba tendo um feedback negativo, a gente tem até o aumento da aromatase, então, se você aumenta esse estradiol, ele também vai fazer feedback negativo na hipófise, e aí, de novo, vai alterar LH, alterar FSH, e isso vai levar a uma testo baixa. Então, o mecanismo que a gente consegue mais ou menos aí explicar, né, seria esse, além do fato inflamatório, esse estresse oxidativo que a gente tem também nessas partes metabólicas de obesidade e da síndrome metabólica. E está tudo associado, isso acaba virando uma bola de neve na realidade. Porque se a gente for observar, ao longo do tempo, o testículo ele não aumenta de tamanho. Então, a produção é sempre a mesma. Inclusive, assim, existem alguns estudos que mostram que o testículo parece que ao longo do tempo ele vai perdendo um pouquinho de produção, tudo. Mas se a gente tiver o mesmo testículo com uma massa corporal maior, o que vai acontecer? Vai diluir a nossa testosterona. E como você muito bem colocou também com a ação da aromatase, essa aromatase da gordura periférica vai transformar então a testosterona em estradiol, então aí mais um mecanismo de baixa de testosterona. Então, como a gente pode ver que esse mau hábito de vida não só vai levar a diabetes, como vai levar a, então, uma repercussão da questão da testosterona. Uma testosterona mais baixa vai deixar esse paciente mais hipoativo, mais desanimado, com menos gás para tentar recuperar esse corpo saudável, né? E que, em última análise, a gente vê que a questão do sedentarismo, da dieta, uma dieta não saudável, vai acabar levando, então, por diversos caminhos, a uma saúde mais, falta de saúde na realidade, né? Sim, aí você vê o tanto que é um ciclo, né, Gustavo? É um ciclo vicioso. Então, como eu falei, é a leptina que está aumentada pela obesidade, a gente estimula IL-1, IL-6, TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias, aí você começa a ter inflamação em hipófise, enfim, é tanta coisa, né, interligada, e a gente vê que acaba que você tem essa alteração de eixo, não tem como, e é muito importante a gente colocar isso, e é bem comum, viu, Gustavo? Entre os diabéticos tipo 2, a gente pega muito mesmo, esse hipogonadismo hipogonadotrófico, ele acaba sendo bastante comum, e especialmente, como eu comentei, no homem obeso. Então, muito prevalente mesmo nos consultórios. Entrando mais na seara endocrinológica, agora, uma coisa que eu realmente... o controle do diabetes dos meus pacientes são feitos por endocrinologistas, e isso é uma coisa que eu nem me atrevo a fazer. Dentro dos tratamentos que vocês fazem para os pacientes diabéticos, tem algum tipo de tratamento que melhora mais, ou algum que seja um pouco menos indicado para a questão da função sexual dos pacientes? Ou é só o controle que importa e a medicação pouco importa? Na verdade, medicação para diabetes em si, hipoglicemia, a gente colocar, né, que tenha essa causa, igual a gente explicou desse mecanismo todo bonitinho, né, para fazer redução de testo ou da disfunção erétil, nenhum deles vai interferir, tá? Agora, o que a gente tem? A gente tem paciente diabético que também é hipertenso, paciente diabético que está depressivo e ele está usando outras medicações. Então, aqui a gente colocaria, por exemplo, se eu estou usando remédio para hipertensão, especialmente beta-bloqueadores, diuréticos tiazídicos, eles podem realmente interferir, tá? E na disfunção erétil, especificamente falando, né? Eu posso pegar alguns antidepressivos que também vão interferir. Inclusive, alguns deles são até utilizados, né, para ejaculação precoce. Então, se o homem está usando ele não tem, ele vai ter atraso, né? Então, vai ficar ruim também. Então, a gente tem, seriam os outros medicamentos. O mau controle, que com certeza, como a gente comentou, também é ruim. E agora você me perguntando sobre medicamento que melhora, aí que é bacana. A gente tem sim, Gustavo. A gente teve alguns estudos com os famosos análogos de GLP-1.
E desses análogos de GLP-1, a gente tem um estudo que é bem grande, ele chama Rewind. Esse estudo do Rewind é um estudo que foi feito com Trulicity. Eu vou falar assim que só tem esse que é, né? Mas a gente tem outros análogos de GLP-1 também no mercado que também fazem, né, possivelmente esse efeito protetor. E o que se mostrou? Esses análogos de GLP-1, eles têm um papel bem interessante em melhorar o endotélio. E aí lembra que a gente conversou lá no início que na disfunção erétil tem uma lesão endotelial importante. Então, como eles ajudam a melhorar o endotélio, o que se observou é que esse endotélio, mesmo os endotélios lá do corpo, dentro do corpo cavernoso, onde a gente tem aquelas artérias, que eu também preciso desse endotélio, acabou que a gente conseguiu melhorar. Então, o que parece é que os pacientes que usam esses análogos de GLP-1, eles acabam tendo uma melhora. Esse estudo Rewind foi um estudo que durou 5,4 anos, mais ou menos, então foi um estudo até bem longo, né? E mostrou que os pacientes que usaram a medicação, eles melhoraram. Então, eles fizeram esses questionários, que a gente comentou no início, e aí quem usou a medicação acabou melhorando. E aí postulou-se essa hipótese, né, que realmente os análogos de GLP-1 poderiam melhorar, e tem todo o mecanismo para isso, o que foi bem bacana. Então, a gente consegue melhorar um pouquinho usando esses análogos de GLP-1. Então seria mais com relação ao efeito protetor do endotélio que a medicação acaba causando. Sim, o efeito protetor endotelial, sem dúvida. Até porque uma coisa bacana para a gente falar também é assim. Vamos agora voltar um pouquinho na disfunção erétil. A gente sabe que a disfunção erétil é um marcador de risco cardiovascular. Sim, né? Isso, com então, a gente certeza. fala isso, né? É muito, muito ligado. Então, se o paciente tem disfunção erétil, procura, porque ele tem outros fatores de risco cardiovascular. Então, a gente tem que ver como é que está esse coração, ultrassom Doppler de carótidas, enfim, toda aquela bateria de exames, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem essas lesões endoteliais que aumentam esse risco cardiovascular em qualquer artéria que a gente está falando, né? Então, e essa lesão endotelial, como eu comentei, ela acaba que repercute dentro dessa disfunção erétil, né? Então, acredito que sim, pela melhora da disfunção endotelial, mas essa disfunção endotelial, ela é sistêmica. Então, eu falei que foi dentro ali, né, do corpo cavernoso, e melhora, mas a gente tem que lembrar que não é só ali. A gente está melhorando uma série de outras situações. E tem um adendo dos análogos de GLP-1, que eles também promovem perda de peso, né, Gustavo? Então, sim, tem bastante gente usando, né, para isso também, né? Sim, então dependendo de qual o paciente está usando e a dose que ele está usando, enfim, também tem a perda de peso. Então a gente também poderia pensar que esse grupo que usou, porque a gente sabe que o grupo que usou, ele também perdeu mais peso, essa melhora também pode ter sido devido à perda de peso. Não só essa melhora do endotélio, que já é confirmada, a gente tem melhora endotelial mesmo, mas acredito eu que também pela questão da perda de peso que acontece. Isso que a doutora Marília colocou é bastante importante, e até para os pacientes ou familiares, ou esposas de pacientes desses pacientes que podem estar sofrendo algum tipo de disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, boa parte das vezes, ela é um marcador de doença vascular. Então, nós temos que a artéria do pênis, ela é das artérias mais finas do nosso corpo. Então, uma das primeiras repercussões da doença aterosclerótica, dessa doença do endotélio, é a disfunção erétil. Então, alguns estudos mostram que o paciente que tem uma disfunção erétil hoje é o paciente que vai ter um AVC daqui a 6 anos, o paciente que vai ter um infarto cardíaco daqui a 8, 10 anos. Então, faz parte da nossa rotina, é praxe dentro da nossa atuação como médicos que lidam com essa questão da medicina sexual. Sempre quando a gente está diante de um paciente com uma disfunção orgânica ou primariamente orgânica, a gente é obrigado a encaminhar esses pacientes com uma avaliação especializada do cardiologista, né, para estudar outras artérias que podem estar sendo prejudicadas pela doença. Porque a disfunção erétil, ela, apesar de afetar bastante a qualidade de vida do homem, não vai levar esse homem à morte, ou não costuma levar o paciente à morte. Agora, um acidente vascular encefálico, ou então um infarto cardíaco, isso sim pode levar ao êxito do nosso paciente, né? Que inclusive são as duas maiores causas de óbito no paciente diabético são infarto e AVC, né? Então é isso daí mesmo. Então lembra que a melhora de endotélio ela é global, ela é em todo o corpo, e é bastante interessante. Eu acho que é uma medicação que veio aí, a gente tem vários laboratórios com ela, e que está se mostrando bem promissora. Eu já ouvi falar que os pacientes diabéticos, eles são meio rebeldes, é verdade? Não? Tem alguns que são, Gustavo, você sabe que esses dias uma paciente me perguntou no consultório assim, doutora, que tipo de diabetes é o meu? Aí eu comentei, né, diabetes tipo 2. Ela falou assim, tá, esse é o melhor, não é? O tipo 1 é o pior?
Então eu falei para ela, olha, não existe o melhor e o pior, existe o que está bem controlado e o mal controlado, né? Então a gente pode ter um diabetes tipo 1, que o paciente fala, meu Deus, é tipo 1, é insulinizado e tal, e o paciente ser super bem controlado. E a gente tem os diabéticos tipo 2 que não tomam a medicação corretamente, não fazem seguimento, né? Então aí eu falo, não tem o tipo pior. O tipo pior do diabetes é o tipo mal controlado. Porque justamente a próxima pergunta vai diretamente para aqueles pacientes mais rebeldes. Então eu queria perguntar para você o quanto que o controle adequado do diabetes costuma evitar ou então retardar a evolução sexual desfavorável desse paciente diabético. Aí ele consegue fazer todo aquele inverso do que eu falei quando o diabetes alto faz. Então a gente consegue reduzir esse papel dessa glicotoxicidade. E aí, com isso, o que acontece é assim, né, Gustavo? O tempo de descontrole também da doença é complicado, porque se um paciente diabético, ele deixa esse diabetes descontrolado por muito tempo, às vezes eu posso não conseguir restaurar tudo que era antes, né? Eu acho que é mais ou menos igual fumar, né? Você fuma, você para de fumar, é ótimo, você não tem mais lesão no seu pulmão. Mas a lesão que você fez já ficou, não tem muito como a gente reverter, né? Então, se o diabetes foi por muito tempo mal controlado, muito tempo, tem a famosa memória metabólica. E aí é mais complicado da gente chegar ao que era antes. Mas, se é aquele paciente que de repente ficou um período só, sem controlar, descompensado e tudo, uma coisa de mais curta duração, um paciente que tem uma boa reserva pancreática, que a gente tem exames para avaliar isso, como peptídeo C, por exemplo, a gente consegue melhorar sim. Então, essas medicações, como eu comentei, acho que aí a gente consegue dar uma melhorada nessa qualidade de vida desse paciente. Se ele tem também a testosterona baixa, com a indicação de reposição, e a gente repõe, também a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. E lembrar sempre que a mudança do estilo de vida é fundamental. A gente está falando bastante em medicação, mas lembrar que a mudança de estilo de vida, então parar de fumar, parar de beber, que inclusive são causas super importantes também de uma disfunção erétil, cigarro, bebida, algumas drogas, né? Então a gente tem que melhorar o hábito de vida também, para que a gente tenha essa melhora 100% aí. Sabe que na nossa audiência a gente frequentemente tem vários colegas urologistas que acompanham, não só aqui dentro da live, mas eventualmente depois dentro do nosso canal do YouTube, dentro do nosso podcast, né? Porque essa nossa conversa depois vai virar essas mídias. Então, para esses nossos colegas urologistas, assim, o que a gente pode usar de parâmetro laboratorial para esse nosso paciente que ele está indo bem no controle do diabetes ou então para puxar a orelha dele? Aí a gente tem a ferramenta que eu acho que é mais simples, seria a hemoglobina glicada, né? Hemoglobina glicada ela é uma média da glicose nos últimos 3 meses. A gente explica para o paciente que é assim, como se ela fosse um filme. A glicose de jejum é uma foto, a glicada é um filme. Então eu estou vendo essa glicose por mais tempo. Então, a hemoglobina glicada é um bom parâmetro. Se esse paciente tiver com uma glicada até 7, a gente tem algumas sociedades que colocam até 6,5, tá? Mas a gente pode colocar como até 7, é um diabético que está bem controlado. Agora, uma glicada acima de 8, 8,5, aí realmente a gente já tem que puxar um pouquinho. Claro que isso varia, Gustavo. Por exemplo, se a gente pega um paciente idoso frágil, aí a gente está falando de outra população. Então, de repente, a gente aceita níveis um pouquinho maiores, né? Essa glicada até 8, 8,5. Mas para o público em geral, a gente falaria que até 7 é um controle excelente. E você sabe que um dos parâmetros que a gente usa para indicar ou não, no momento, o implante de uma prótese peniana é a hemoglobina glicada. Quando o paciente tem uma hemoglobina glicada acima de 7,2, 7,5, a gente sabe que isso aumenta exponencialmente o risco de infecção no pós-operatório de um implante de prótese. E o maior inimigo que a gente tem do implante das próteses penianas é a infecção. Então, o pré-implante de prótese, talvez o ponto fundamental que a gente precise é que esse paciente tenha esse diabetes controlado que a gente acaba considerando uma hemoglobina glicada realmente abaixo de 7,5, 7,2. Esse é o ideal. Então tá batendo, né, Gustavo? Eu acho que sim. Você sabe que um paciente que tem uma diabetes descontrolada, ele tem 10 vezes mais chance de fazer uma infecção da prótese que um paciente que tem um diabetes controlado. Não sabia. Olha que interessante, Gustavo. Nossa, não sabia. Então, 2 coisas que são primordiais, que são muito importantes quando a gente está diante de um paciente que é candidato ao implante peniano. Primeira coisa, é o controle do diabetes, né? Uma hemoglobina glicada baixa. E parar o tabagismo. A gente sabe que parando o tabagismo de 30 a 45 dias antes do implante de prótese, isso também vai diminuir a incidência de infecção e de um desfecho desfavorável dos implantes penianos. Nossa, que bacana, interessante. Aí, tá vendo? Cigarro também não funciona, né? E quando a gente fala em função sexual é bem complicado também, né? A gente vê o quanto atrapalha.
O cigarro, em última análise, vai deixar o paciente com uma hipóxia, né? Uma hipóxia é mais estresse oxidativo, é mais problema do funcionamento do organismo do modo geral, Geral. né? Vasoconstricção e por aí vai. A gente vive num período aí, eu acho que até nem tanto hoje em dia, mas já se falou bastante a respeito de cirurgia metabólica para controle de diabetes. Explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona, Marília. Ó, o Gustavo entrando na área de guerra aqui, né, Gustavo? Na verdade, a área Quero de criar guerra, polêmica aqui. agora você está polemizando. Na verdade, é assim, a gente fala que a cirurgia metabólica é aquela em que você não está olhando tanto para o IMC do paciente. Vamos só definir para o pessoal aqui entender o que é a diferença da metabólica e a bariátrica. Quando a gente fala na cirurgia bariátrica, eu estou levando em conta IMC. E aí, o que nós temos hoje? O que hoje assim, vamos dizer, liberado por todas as sociedades, pela SBEM, que é a Sociedade de Endocrinologia, pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica. O que nós temos de consenso é que o paciente que vai para uma cirurgia bariátrica, ele tem que ter ou IMC acima de 40, sem nenhuma comorbidade, ou acima de 35 com comorbidades. E aí o diabetes entra, tá? Então o diabetes estaria no 35. Então, se eu estou falando desse grupo, eu estou falando da bariátrica, que está meio dentro da metabólica. A metabólica, eles colocam como assim, é uma cirurgia que você quer melhorar só o risco cardiovascular do paciente, entendeu? Independente de você estar falando em peso ou não. Mas a técnica cirúrgica, o que se usa é exatamente a mesma coisa, tá? Só que eles vão mais nas cirurgias desabsortivas. Porque quando você fala em bariátrica, a gente tem, por exemplo, cirurgias que são puramente restritivas. O sleeve, que é a gastrectomia vertical, você pode colocar a banda gástrica ajustável. Então, a gente tem outras técnicas cirúrgicas, né? E nesse caso, não. Nesse caso, você já quer modificar a absorção de nutrientes. Então, a gente está falando mais de Y de Roux, derivação, né, bilipancreática. Então, a gente está falando mais dessas duas, especialmente Y de Roux. Então, o que se observou? Então, a gente tem esses estudos, foi feito, inclusive, um dos estudos, teve até a participação do Sérgio Vencio, que é daqui de Goiânia, até conversei com ele sobre esse estudo esses dias, porque eu vi que ele participou. E esse estudo ele foi feito com homens diabéticos entre 30 a 35 de IMC. Então, vejam que é abaixo do IMC que a gente está falando. Da indicação aí, clássica, né? Da indicação clássica, que entraria na cirurgia metabólica, tá? Sim. E aí, assim, a resposta foi interessante, a gente viu que foi, claro, eles olharam, não foi um período tão longo, né, mas você teve uma resposta bacana. E aí, qual que seria, assim, então, o que é o racional disso tudo? Então, o racional disso tudo é que observa-se que a cirurgia bariátrica, ela melhora o diabetes, ela melhora a glicemia, não só pela perda de peso em si, mas também por alterações de incretinas. E essas incretinas, quando eu falo em incretinas, eu estou falando de novo, lembra da medicação que eu comentei, dos análogos de GLP-1? Os análogos de GLP-1 nada mais são que isso, eles fazem aumento do GLP-1 e o GIP, que são essas incretinas. E a cirurgia bariátrica, ela faz isso, naturalmente, ela faz esse aumento. Então é como se fosse um efeito, vamos colocar análogo de GL1 símile, quando eu faço essa cirurgia. E a gente já viu que essas medicações melhoram, então você tem uma melhora, a melhora até antes desse paciente perder peso. Então, e isso eu falei para você que você entrou numa área que é meio assim, né, que a gente já teve, por exemplo, a gente já teve alguns eventos da endocrinologia que é assim, cirurgia bariátrica, melhora o diabetes pela perda de peso? Sim. Aí o cirurgião falava sobre isso. Aí a outra era, não. Aí o endocrinologista ia falar sobre... Então, assim, né, falando que é só pela perda de peso, o endocrinologista definia que de repente era porque ele estava emagrecendo, e o bariátrico não, é porque tem outros fatores que ajudam a melhorar esse diabetes, né? Então é algo que fica meio no ar, assim, mas a gente acredita que sim, que possa melhorar, como eu expliquei, pelo aumento de incretinas. Então você tem uma melhora mais precoce e a melhora tardia que vem após a perda de peso. Mas é importante colocar que aqui a gente está falando pelo menos um sobrepeso, tá? Um sobrepeso ou uma obesidade grau 1. A gente não está falando em cirurgia metabólica para diabetes tipo 1. Isso é importante a gente colocar. Inclusive, também tem que ter preservação de célula beta, eles dosam peptídeo C. Se o paciente tem um peptídeo C muito baixo, isso possivelmente não vai funcionar tão bem. Então, a gente tem que ter esses critérios. Mesmo porque essas cirurgias desabsortivas, elas não são totalmente indolentes. A gente vê bastante a questão da fertilidade também, Marília, e o que a gente observa? A gente observa que os pacientes que fazem essas cirurgias desabsortivas, eles pioram e muito a questão da fertilidade. Até um negócio que é interessante, a parte do perfil hormonal do paciente que faz a cirurgia bariátrica, ela melhora muito. Então melhora a testosterona. Muito. Só que se a gente for ver a parte reprodutiva desse paciente, piora demais. Então a falta de absorção de micronutrientes piora muito, assim, tanto que eventualmente alguns pacientes que têm um desejo de fertilidade futura e eles vêm pedir a nossa opinião para ver qual técnica que a gente acaba recomendando.
a gente acaba recomendando, assim, se precisar realmente, primeiro que a gente recomenda tentar perder peso naturalmente, melhorar a dieta, né, do jeito natural mesmo. Mas aqueles pacientes que vêm procurar, então, uma opinião a respeito de técnica cirúrgica, a gente sempre acaba indicando as técnicas restritivas, porque as técnicas desabsortivas, elas costumam prejudicar muito a fertilidade futura do paciente. Então, lembrando que realmente é uma coisa que pode melhorar o diabetes e tal, mas essas cirurgias desabsortivas, elas acabam prejudicando muito a absorção de oligoelementos e acabam prejudicando, em certo ponto, a saúde do paciente também, né? Não é uma cirurgia que vai trazer só benefício, né? Isso, é por isso que eu acho que há tanta discussão, né? Por isso que a gente da endócrino quer puxar, não, acima de 35, porque aí realmente é uma obesidade importante, a gente consegue ver melhora, e às vezes abaixo disso, ou com sobrepeso, já é algo que a gente já não acha que, assim, tem outras coisas que podem melhorar, como a gente colocou das medicações. É uma cirurgia que, de repente, tem outras consequências a longo prazo que a gente poderia resolver de alguma outra maneira. E falando um pouquinho a respeito de depressão e diabetes. Então a gente sabe que boa parte dos pacientes que têm disfunção erétil, eles têm uma depressão associada, boa parte dos pacientes que têm disfunção erétil têm diabetes. E esse trinômio aí, diabetes, depressão e disfunção erétil, o que a gente pode tirar disso? Super prevalente, eu acho isso super comum. Só pegando um gancho dentro desse sistema nervoso central e diabetes, né? Não sei se você já ouviu falar, a gente tem um diabetes que a gente chama de diabetes mellitus tipo 3, né? Que seria aquela relação do diabetes dentro do sistema nervoso central. Que, claro, não é associado à depressão, mas a gente está colocando com demência. Então, a demência e o diabetes, eles têm uma relação super estudada. A gente tem até algumas coisas que, de repente, você consegue para Alzheimer, por exemplo, que a gente usa para diabetes, porque tem muito essa relação. Então, a gente sabe que tem coisa aí, né? A depressão é mais comum em paciente diabético. A gente sabe que jovens com diabetes, eles têm mais de 300% a mais de chances de cometerem um suicídio do que quem não tem diabetes, mais de 300%. E aí isso foi até uma taxa que foi colocada, teve essa campanha também, né, do mês, acho que mês amarelo, né, da depressão. Então é algo que a gente viu, então é bem maior. Então tem essa relação sim. E aí entram várias coisas, né? A gente acredita que tem essa maior prevalência de algumas desordens psicológicas, psiquiátricas, tem a questão da doença em si, a aceitação do diagnóstico, as restrições alimentares. Paciente diabético tipo 1 é bem complicado, né, Gustavo? Apesar de tudo que a gente tem hoje em dia, que a gente tem um arsenal super bom, a gente tem um Libre, que é aquele que a gente coloca no braço, e você consegue monitorar esse paciente sem ele furar o dedo, sem ele furar o dedinho para poder ver a glicose. A gente tem essas insulinas que duram mais tempo, mas mesmo assim acaba que é um paciente que, né, fica um pouco mais... É complicado você falar, olha, você vai ter que fazer, sei lá, vai ter que se aplicar insulina 3, 4 vezes ao dia. É complicado, né, para eles. E chega uma hora que você vai, o que eu percebo no meu consultório? O paciente diabético, ele vai muito bem até um certo momento. Até vi aqui que tinha uma paciente minha, Eritane, que estava aqui, ó, que também é mulher, né? A gente está falando especificamente de homem, mas é diabética tipo 1 também. E é assim, a gente vê que vai super bem. Chegou na gravidez, então, quando é mulher, elas controlam super bem, foi o caso dela, né? Super empenham, as pacientes empenham bastante mesmo. Mas aí depois é normal, você dá aquela afrouxada, você tá cansada, você não vai toda hora ficar fazendo ponto de dedo, não quer fazer a leitura. Então você começa a ficar meio solto e começa a ficar cansado, né? Então a gente vê isso. Então isso eu acho que é bastante relevante. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que a gente conversou lá no início. É legal você separar cada coisa na sua caixinha, né? Será que aqui é do diabetes? Será que aqui, de repente, sei lá, uma depressão por uma outra causa? E a gente tentar tratar. Eu acho que esse tratamento em conjunto do psicólogo, do endócrino, muitas das vezes do psiquiatra, é muito importante. A gente tem que ter mesmo, porque, sem dúvida nenhuma, essa inter-relação depressão e obesidade é algo bastante comum, bastante prevalente, e a gente não tem dúvidas de que tem esse risco aumentado. Mais uma característica da interdisciplinaridade do paciente diabético, né? Ele tem que transitar entre todos os especialistas, né? Cada um fazendo o melhor de si para tratar ele. Bom, mas agora a gente vai para a parte mais polêmica, para a parte das perguntinhas. Eu sempre, quando chamo a live, eu coloco uma caixinha de perguntas, e as perguntas são perguntas bastante interessantes. Agora, ai meu Deus. Vamos lá. Primeira pergunta. Meu marido tem diabetes há 12 anos, então já há bastante tempo, se queixa de que seu pênis reduziu nos últimos anos. O diabetes dele não é fácil de controlar. Isso pode ser o da diabetes? Aí assim, eu vou querer depois ouvir sua opinião em relação à redução de tamanho, né? Não sei se isso é possível, mas o que eu, de repente, falaria é assim, será que ele está começando a ter uma disfunção erétil, porque, de repente, mais leve, moderada, e aí, de repente, a gente não está tendo uma ereção como deveria estar,
e tem essa sensação de que o pênis está menor. Tem também a questão de quando o homem engorda, aquela gordura, né, suprapúbica, ela acaba tampando e você tem a percepção de que o pênis reduziu de tamanho também. Eu acho que isso deve ser avaliado. Eu, na endocrinologia, mas aí não é uma área minha, né, Gustavo? Eu vou passar a bola completamente para você. Eu nunca vi essa queixa e não consigo correlacionar com diabetes. Bem na verdade, toda patologia que a gente tem uma diminuição da frequência sexual, ela em última análise vai levar a uma redução de tamanho peniano. Então, por exemplo, quando a gente tem pacientes que foram submetidos a uma prostatectomia radical, que é aquela cirurgia que tira a próstata e o paciente muito frequentemente fica com problema de ereção no pós-operatório. Essa cirurgia ela vai causar uma alteração bastante importante na inervação do pênis, vai reduzir as ereções noturnas involuntárias e, desse modo, esse pênis ele vai ficar um pouco menos dinâmico, ele perdendo as ereções involuntárias, ele vai ter a tendência de diminuir de tamanho. E uma outra coisa que a gente tem também que é interessante, que uma doença que causa uma diminuição do tamanho peniano, às vezes por própria fibrose peniana, é a doença de Peyronie. E a doença de Peyronie é uma doença que ela é muito mais prevalente em diabético do que quem não tem diabetes. Tem que ver como é que está a qualidade das ereções involuntárias noturnas, se isso aí tem diminuído. Às vezes a diminuição dessas ereções involuntárias pode levar a uma atrofia peniana. Tem que ver se ele não tem nenhuma fibrose no pênis, que pode também levar a essa doença de Peyronie, essa atrofia. Então, tem várias coisas que podem estar acontecendo. Mas sim, a diabetes ela pode estar dentro da seara das coisas que podem estar reduzindo esse tamanho peniano. Olha que bacana, hein, Gustavo? Eu já ia falar que seria mais pela falta mesmo dessa ereção, a vascularização não está tão boa e a impressão é que ele reduziu, mas é bacana saber também, ó, tá vendo? A gente também aprende, ó. Tá. Sabe que pacientes que ficam muito tempo inativos do ponto de vista de frequência sexual, eles podem desenvolver essa alteração. Hoje mesmo teve um paciente que veio aqui no consultório, ele ficou um tempo agora por conta da pandemia, ficou questão de 1 ano e meio sem ter relação sexual. E aí ele observou nos últimos meses, quando ele estava com uma parceira nova, que ele começou a apresentar dor na ereção, e aí fui palpar o pênis, ele tem uma plaquinha de Peyronie, então ele desenvolveu um Peyronie pela inatividade. Nossa, aí sim, né? O Peyronie, interessantíssimo, muito bacana. Segunda pergunta, como é possível tratar a ereção de um homem com diabetes que já não funciona com medicação? Então aquele paciente que está provavelmente usando a medicação e a medicação por via oral já não está mais fazendo efeito. Como é que a gente pode ajudar esse paciente? Como é que ele pode se ajudar? Sim, a primeira coisa que eu acho importante é a gente, como eu falei, dentro da minha área, a gente controlar realmente esse diabetes, saber se esse diabetes também está bem controlado, porque você usar só a medicação ali para disfunção erétil, as mais comuns que a gente tem aí no mercado, e você não ter um bom controle, você está resolvendo só uma ponta. Mas se realmente as medicações não funcionarem, é a hora que a gente manda para o urologista, né, para tentar essas injeções que podem ser feitas, né, você pode comentar sobre isso, e também as próteses, né, essas próteses penianas que podem ser colocadas, então seriam as outras opções que não são farmacológicas, né, em si. Se você quiser comentar também, né, Gustavo, o que são essas... Eu acho que diante desse problema, uma questão bastante importante é o controle do diabetes. Sim. Então a gente sabe que o diabetes, quando ele está controlado, ele acaba tendo uma melhor resposta às medicações. Especialmente aqueles pacientes que têm aquelas diabetes que oscilam demais, né, então que tem aqueles grandes picos, né, então que o paciente que vai lá com muita frequência para uma glicemia de 300, 400, depois volta para a normalidade. Então, esses são os pacientes que eles são especialmente predispostos a ter falha de medicação. Então, até antes da gente, lógico que seria aquela velha escadinha, né? Tentou a medicação oral, não deu certo, vai para a medicação injetável, que é o Trimix, e medicação injetável não deu certo, se vai para a prótese. Mas esse paciente, muito provavelmente, se ele viesse consultar comigo, a primeira coisa, ao invés de já começar com medicação injetável, seria orientar, vamos fazer o seguinte, vamos tentar controlar teu diabetes direitinho, vamos reavaliar essa medicação oral, vamos tentar mais algum outro tipo de medicação oral. Então, usa, por exemplo, a sildenafila. A sildenafila não deu certo, você vai para a tadalafila, né, para a vardenafila. Você vai tentar todas as moléculas dessa classe e tentar associar isso aí com um controle melhor do diabetes. Acho que seria a coisa que eu ia orientar. Então, vai perder peso, vai fazer atividade física, vai melhorar o hábito de vida, e aí, se só isso não for suficiente, nós vamos propor aí as terapias de a escadinha, como você disse. A terapia de segunda e de terceira linha. Uma terceira pergunta que eu achei bastante interessante, isso aqui é de uma das nossas seguidores mais assíduas. Como que fica a qualidade dos espermatozoides com o diabetes?
Aí a gente fala assim, eu até falei, né, a gente comentou um pouquinho sobre isso, essa questão de qualidade e tudo. A gente pode alterar, né, Gustavo? A gente pode ter uma certa alteração, mas exatamente qual alteração é o que você vai explicar para o pessoal, né? Eu não vou explicar sobre essa alteração, mas eu só queria comentar da questão do volume ejaculatório que a gente conversou lá anteriormente, né? Lembrar que a gente pode ter essa redução do volume ejaculatório. Lembrar lá na fase final do diabetes, quando eu tenho uma neuropatia super importante dessa ejaculação retrógrada, então observar, porque logicamente, se eu reduzo o volume, o sêmen, eu posso reduzir também essa contagem de espermatozoide. Mas a qualidade, mobilidade, isso eu vou deixar por sua conta. Então, bem na verdade, essa alteração existe uma alteração importante da qualidade seminal com o diabetes, especialmente por conta desse estresse oxidativo que o diabetes está acarretando, né? Então, o diabetes, então, ele vai aumentar o mecanismo de queima glicêmica anaeróbica, isso aí vai produzir mais radical livre, vai criar uma inflamação, então existem algumas interleucinas, especialmente, se não me engano, acho que interleucina 17 e 18, que ela acaba aumentando bastante com esse diabetes descontrolado, e essa interleucina aumentada, ela vai aumentar estresse oxidativo, vai levar, então, uma deficiência metabólica, e isso, em última análise, vai levar a uma redução na quantidade e na qualidade seminal. A gente tem que ter em vista que o espermatozoide que está sendo ejaculado hoje, ele começou a ser produzido há 3 meses atrás. Né? Então, todos os eventos que aconteceram nos últimos 3 meses, a gente tem que levar em consideração. Então, esse paciente com esse diabetes descontrolado, esse ambiente de estresse oxidativo desordenado, o aumento de interleucinas, ele, em última análise, ele vai acabar culminando com uma alteração da espermatogênese por conta de todas as divisões celulares que são necessárias nessa fase da produção espermática. E a última pergunta que eu separei aqui para a gente: o diabetes pode influenciar a quantidade do esperma? Uhum. Então, a quantidade do esperma do meu marido reduziu bastante. E às vezes ele nem ejacula mais. Ela falou que, inclusive, já começou a desconfiar que o marido está fazendo alguma coisa por fora. Isso, o que a gente pode falar para essa nossa seguidora? Essa é aquela coisa super importante que a gente comentou, né, Gustavo? Então, a redução do volume ejaculatório, assim como buscar essa questão da ejaculação retrógrada, que são essas fases mais avançadas, quando você já tem uma neuropatia já acometendo mesmo sistema simpático e parasimpático. Então, para a gente, que é endocrinologista, a gente só vai observar isso com diabetes de longa data, um diabetes que está bem descompensado e que você já tem essa neuropatia instalada, né? Caso contrário, a gente não vê. Eu estava dando uma olhada no relógio que já foi quase 1 hora, viu? Nossa conversa passou rapidinho hoje. É verdade. E antes que o Instagram derrube a gente, então, o que eu queria? Queria que nesse finalzinho você deixasse suas mensagens finais, alguma coisa que a gente ainda não tenha comentado, que você acha que seja importante para a nossa audiência, que veio aqui escutar a gente falar a respeito das disfunções sexuais masculinas e do diabetes. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar também é assim, parece meio assustador, né? A gente fala de um monte de alteração, e aí o paciente que é diabético já fica com medo, será que eu vou ter tudo isso? Será que isso vai acontecer comigo? Mas eu acho que a mensagem que a gente quer passar também é o seguinte: tem que controlar. Se a gente tem um diabetes que é bem controlado, a chance disso acontecer é muito menor. Então, a duração de doença é algo que a gente não tem como mudar, mas o controle, sim, nós temos. Então, o paciente tem que estar bem controlado, estar com os exames em dia, fazer esse acompanhamento multidisciplinar, como a gente conversou no início, manter peso normal. A gente comentou sobre as alterações de peso, obesidade e sobrepeso, que levam à queda de testosterona, levando ao hipogonadismo. Então, essas associações todas, elas acabam se misturando para a gente ter uma função sexual normal. Então, o bom controle, o controle de peso, evitar fumar, a bebida alcoólica em excesso, que é outra coisa que a gente fala, praticar exercício físico, eu acho que isso, sim, é o que fica para o paciente diabético e para quem também não é diabético. E esse acompanhamento tem que fazer, e a gente tem que falar sobre isso, né, Gustavo? Às vezes no consultório a gente não fala, e se a gente não pergunta, muitas das vezes o paciente até por vergonha ele não fala. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar, porque é muito prevalente. A gente tem que saber que disfunção erétil, problemas sexuais em homens diabéticos é realmente bastante prevalente. Eu queria agradecer também, né, Gustavo, mais uma vez pelo convite, achei muito legal. Acho que a gente conseguiu unir informações interessantes, né, das duas áreas. Acho que coisas, assim, até para mim, coisas novas que você comentou, então achei super interessante. E eu me coloco à disposição também. Então, mais do que... Então, o nosso principal objetivo aqui foi a gente chamar realmente a atenção à população para que os diabéticos controlem melhor os seus diabetes e, mais do que isso, as pessoas que são rígidas,
que cuide da sua saúde para não desenvolver o diabetes. Como a Marília bem colocou agora há pouco, o principal fator de risco por diabetes tipo 2, que é o principal diabetes no nosso meio, é realmente a falta de qualidade de vida, né? Então, muito mais do que a gente querer passar remédio para as pessoas tratar, a gente quer que as pessoas realmente elas sejam saudáveis. E a fonte da saúde, ela é a fonte mais simples que a gente pode imaginar, que é a nossa dieta e a prática de exercício físico regular. Sim, com certeza, é isso daí. Então é prevenção sempre, né, Gustavo? A É. gente tenta isso, né? Porque depois, é igual a gente fala em obesidade, o melhor para obesidade é você nunca engordar. Porque depois que tem o ganho de peso, a gente começa a ter um monte de alterações, então é interessante sim. Então controlar, sempre. Né? Pessoal, então todo esse conteúdo, né, do Andro Center Convida vai estar em breve também no nosso canal do YouTube, né, que é o Andro Center Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. E também no nosso podcast, que está presente no Spotify, no podcast da Apple e também no Google Podcast, que é chamado Androcast. E todos os links para essas nossas mídias, então, está na bio desse Instagram aqui que a gente está falando, e também do Instagram do @redeandrocenter. Queria deixar uma boa noite a todos. Então, na semana que vem, na terça-feira, no dia 26, a gente vai contar aqui com a presença da médica ginecologista, especialista em sexualidade, que é a doutora Lorena Baldotto, e a gente vai abordar o tema do câncer ginecológico e a repercussão da função sexual do casal. Então, pessoal, por hoje é só. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Marília, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. A live foi incrível e a gente agradece enormemente e todas as pessoas que foram ver esse conteúdo depois, com certeza vão se beneficiar bastante. Obrigada, Um abraço, Gustavo. um abraço.